Ontem, hein? Uma tentativa de homicídio, um homicídio, depois um corpo encontrado queimado. A prisão do assassino e depois o corpo encontrado queimado. Estrada Velha da Varta. Me conta onde é que fica isso, Wesley? É na zona norte de Londrina. Fica, para quem vai para a zona norte, ali no fim do Vivi Xavier, você pega uma estrada de terra que vai sair lá no distrito da Varta. Por isso o nome é Estrada Velha da Varta, sai lá na rodovia. É uma estrada de terra por ali, que passa por diversas entradas de chácaras e tem pouco movimento de veículos. Não são muitas pessoas que passam por aquele local, mas ontem, quando o carro ainda estava em chamas, uma pessoa passou por lá e chamou o Corpo de Bombeiros, também a Polícia Militar. Quando as chamas foram apagadas, a grande surpresa, o corpo de uma pessoa carbonizado no banco do passageiro. A princípio, segundo a perícia, seria uma pessoa do sexo masculino, mas ainda sem identificação. Até agora, nenhum familiar foi até o Instituto Médico Legal de Londrina. Então, se alguém sabe sobre algum homem que está desaparecido, deve procurar o IML, principalmente uma pessoa aí que poderia estar com um veículo Escort. Detalhe, o corpo totalmente carbonizado, até o exame de arcada dentária, segundo o IML, não será possível nesse momento. Somente exame de DNA, que demora cerca de 3 meses para ficar pronto. A nossa equipe esteve no local com o repórter Pedro Marconi, acompanhando esse caso macabro, ainda cheio de mistérios. O delegado Miguel Chibani ainda não vai se pronunciar sobre esse assunto. A equipe da Delegacia de Homicídios está trabalhando em busca de provas para identificar quem é a vítima. A reportagem completa é do Pedro Marconi. Foram motoristas que passavam pela Estrada Velha da Varta, nos fundos do conjunto Vivi Xavier, que se depararam com o carro em chamas e acionaram os bombeiros. Assim que o fogo foi controlado, a surpresa. Dentro havia um corpo já carbonizado. Provavelmente desova, o bombeiro falou que desova. Então o cara acabou, matou lá e veio, põe o fogo aqui. Matou, põe o fogo aqui. Os indícios são de um possível assassinato. A vítima estava no banco do passageiro e o escorte deixado na beirada de um barranco, ao lado da estrada. A perícia esteve no local e a suspeita é de que o corpo seja de um homem. Foi impossível definir a idade. A desconfiança que seja uma pessoa do sexo masculino, mas fora isso, mais nada, né? Vestes não conseguimos ver, características físicas também não. Em uma análise preliminar, não foram encontradas marcas de tiro, mas a hipótese não está descartada, já que o corpo vai passar por uma nova perícia no IML. A causa da morte, por enquanto, também é um mistério. Sobre marcas de tiros e facadas, visualmente não observamos, mas também é muito prematuro dizer que não tinha. A gente prefere que o corpo vá para o IML, seja feita toda a tratativa lá de análise de lesões e etc, para a gente conseguir dizer se havia ou não lesões adicionais à da carbonização. As placas do carro derreteram com o calor das chamas. A polícia científica e a civil tentaram informações da numeração do motor para descobrir quem seria o dono do veículo, que foi recolhido pela Polícia Militar. O local, né, que a gente está acostumado a ter muitos elementos, muitos vestígios, acaba não tendo. Os únicos vestígios são os elementos carbonizados, né? Então, para a gente acaba dificultando um pouco o trabalho, mas a gente de qualquer forma tem que constar, tem que falar como que foi encontrado o local, como que foi encontrado o cadáver e posteriormente, junto com as investigações, tentar chegar numa conclusão nesse caso. Ou seja, Wesley, há uma dificuldade agora para a identificação do corpo. Não sabe se foi tiro, se foi facada, quem que estava no carro, enfim, se foi uma desova, se não foi. É um trabalho difícil agora para o Instituto Médico Legal, né, Wesley? Trabalho bem complicado para a equipe de Londrina. O médico legista deve apontar ali se tem alguma causa de morte, né? Se dá para perceber se a pessoa estava viva ou não quando estava incendiado. Por exemplo, né, se for encontrada aí fumaça dentro do pulmão desta pessoa, a pessoa ainda estava viva quando o incêndio começou, inalou fumaça. Caso contrário, a polícia acredita que a pessoa já estava sem vida. Então, tudo isso é verificado pelo médico legista, que prepara um relatório que é encaminhado à Polícia Civil, à Delegacia de Homicídios. Também sobre a suspeita, né, de facadas, tiros, enfim, tudo isso deve ser apurado.
Fato é que essa pessoa estava no banco do passageiro. Foi algo que chamou muita atenção também da Polícia Civil, acreditando que uma outra pessoa estaria conduzindo o carro e fugiu do local, ou seja, seria um cenário de homicídio. Até agora, o delegado Miguel Chibani não vai gravar entrevista. A equipe da Delegacia de Homicídios está trabalhando para encontrar provas sobre esse crime. O carro, a princípio, não tem alerta de furto e nem alerta de roubo. A polícia continua apurando quem seria o dono desse carro, se o proprietário do carro está vivo ou não, se está desaparecido. Tudo isso está sendo apurado nesse exato momento. É um caso gravíssimo. É pelo menos o segundo caso de carro incendiado com corpos ali na zona norte da cidade. Você se lembra muito bem, no ano passado também nós fizemos a cobertura em uma outra estrada ali, que é a estrada Água das Abóboras, quando um corpo de um homem também foi encontrado carbonizado dentro de um Kia Soul. Agora, dentro de um Escort, o corpo de uma outra pessoa, provavelmente também do sexo masculino. Esse outro caso que o Wesley citou foi o advogado Adriano Alho, que acabou sendo assassinado. Inclusive, a ex-companheira dele fala que não teve nenhum tipo de relacionamento. Enfim, ela e o companheiro dela vão ao Tribunal do Júri nos próximos dias. A gente trouxe a reportagem semana passada aqui no BG. Meio de 40